Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura, do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Meus amados, eu quero neste momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Versículo 13, parte A. Meus amados, o que me traz a publicar mais esse vídeo foi uma mensagem de zap que eu recebi essa semana e a pessoa, embora tenha mostrado sua foto no perfil, ela pediu para que eu não exponha, né, não a identifique em função da represália, né, que eles sofrem. Pois bem, meus amados irmãos, eu vou ler o texto aqui e depois vou mostrar uma imagem. Observe aqui, por favor. A paz do Senhor, irmão Silvio. Sou da EADPE e não aceito diversas posturas por parte dos líderes e membros. Sábado, dia 22 de agosto, foi inaugurada uma Rede Esperança aqui em Olinda, perto da Tupã, próximo ao quartel, eu acho que é do 7º RO, eu acho que é isso, né? E na congregação Polo da 7º RO, da IEADALP, não tinha nada programado, porém de última hora inventaram um culto jovem unificado. Uma vez que, com certeza, para que os jovens e membros não pudessem ir à inauguração da Rede Esperança, que é regida pelo pastor Jonatas Lins. Uma vez que Jonatas Lins já tinha sido coordenador desta área. Nem parece que somos irmãos, filhos do mesmo pai, que o pastor proíbe os membros de visitá-lo. Eu estou lhe repassando, pois fico triste, irmão Silvio, em ver esta guerra, claro, por parte da IEADPE, pois os irmãos de outros ministérios são amorosos. Infelizmente não posso me identificar, irmão Silvio, mas Deus abençoe pelo seu trabalho em alertar e abrir os olhos dos crentes. Vou mostrar agora a imagem aqui, irmãos, de algo que foi improvisado, tá certo? Observe aqui. Esse trabalho não estava programado, mas eles, a liderança da IADPE, os mercenários, que na sua maioria, quero dizer agora sim, vou assumir, que na sua maioria são mercenários, porque homens que não se preocupam com almas, homens que não se preocupam com transparência, homens que não se preocupam em unir-se, homens que não procuram outros ministérios para congregarem juntos, não são pastores, são mercenários. Não estou dizendo que todos são mercenários, mas grande parte da IADPS são mercenários. E eu digo isso, irmãos, com base na Bíblia. Porque não se vê na parte nenhuma da Bíblia os crentes, Paulo, orientando os crentes a se dividirem. Um verdadeiro pastor, ele junta. Sabe por quê? Porque a ovelha da IADPE também é crente. Os crentes da IADPE também vão para o céu. Então não tem necessidade de estar dividindo os crentes da IADPE com os demais crentes. E o que é que acontece? Por que acontece isso? Meus irmãos, além dessa informação aqui, que eu tinha até dúvida, mas depois foi que eu vi que eles publicaram um folder, né, divulgando o trabalho. E aí, eu me deparei também com os irmãos compartilharam comigo que hoje, exatamente hoje, a ADCEARA, ela anunciou antes que hoje haveria um culto às 19 horas com cantores e pregador da Adebras. Salvo engano, Adebras. O que acontece? A igreja, outra, a concorrente, que agora é concorrente, irmãos, são concorrentes agora. A concorrente MOR e a ADPE, ela de última hora também cria
um trabalho e traz o cantor Josafá e o pregador evangelista Natanael. Então, nesse momento, estão acontecendo certamente os dois cultos paralelamente, disputando, não é, irmãos? Ou seja, é como se fosse a bodega do seu Zé na esquina, vai comprometer a minha clientela aqui. Se eu não abrir, seu Zé vai vender aos meus clientes. Porque esta é a visão de muitos pastores da IADPE. Senhores pastores da IADPE, eu quero dizer para os senhores, bem nos olhos dos senhores, que os senhores vão pagar um preço muito caro. Muitos dos senhores. Sabe por quê? Porque vocês estão mexendo com quem não deviam mexer, que é a igreja de Deus. Vocês não se contentam mais com dinheiro. Vocês querem status. Os senhores querem fama. E aí chegará um ponto que ninguém mais acreditará nos senhores. Porque os senhores estão deixando-se levar por um homem que já está provado que está caído. Por um homem que mente como se fosse regra. Os senhores estão se deixando levar. Os senhores estão quais varas de manobra. Os senhores não percebem que os senhores têm autonomia para tomar decisões. Aí escuta o conselho de um homem que já está provado, que está sem graça, já saiu, está com venda nos olhos. E os poucos que restam aí, pelo amor de Deus, se libertem, saiam ou tirem esse homem. Agora os senhores não podem ser cúmplices de uma coisa tão séria como essa, concorrência entre igrejas. Parece até com duas barracas de ponta de esquina, uma concorrendo com outra. Eu lembro de um tempo aqui na minha cidade que um cidadão chegou aqui e começou a abrir o comércio no domingo. Todo mundo passou a abrir o comércio no domingo. Então hoje é o seguinte, se a Debrais, se a AD Ceará ou a Rede Esperança for inaugurar, tem que haver um culto por causa da concorrência. Aí a Bíblia diz assim, Cristo porventura está dividido? Agora eu quero contar uma coisa que eu vivenciei. E eu peço que os irmãos assistam esse vídeo até o fim. Aqui na cidade de Amaragi, que é um campo com primavera, um homem de Deus chamado Abraão Clarindo, ele há mais de 15 anos promove um culto chamado Culto dos Soldados. Todos os anos ele fazia questão muitas vezes de pagar até do bolso dele, mas trazia muitas pessoas, era um culto que enchia quadras e até os irmãos da IADPE iam, mesmo proibidos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Isso nós vamos provar, porque tem muitas pessoas que dizem assim, mas fulano é homem de Deus, fulano é homem de Deus, a gente conhece com as suas ações, irmãos. Não é por falácia, é nas suas ações. Sabe o que acontece? Aqui, eu vou dar nome, o senhor, o pastor Isaac, aqui de Amaragi, usando de artimanha, ele e a direção daqui, usando de artimanha, fazendo chantagem, barganhando, porque quem igreja que tem muito crente tem voto, foi no poder executivo, falou com a senhora prefeita, não só essa, é com essa também, não é? Com essa também. Mas aqui, ele falou com o poder executivo, e provando que tem muitos membros, certamente, tem poder de barganha, ele conseguiu, porque todos os anos, irmãos, em agosto, no dia do soldado, o nosso evangelista que Deus o levou, que era um homem de Deus, ele fazia na IADPE, e quando deixou a IADPE, por descobrir as irregularidades e por ser, por conta disso, perseguido, porque descobrimos, eu e ele e outros, descobrimos desvio de dinheiro na IADPE de Amaragi. Comprovamos.
Eu saí antes dele, ele ficou tentando, a perseguição foi tanta que ele saiu. E continuou o culto dos soldados. Sabe o que acontece? O pastor foi lá e pediu para fazer o culto na mesma semana que era o culto dos soldados. Então o que acontece? Como ele tem mais voto, lógico, o poder executivo é normal. Se eu fosse o prefeito, faria o mesmo. O evangelista perdeu a semana do culto do soldado, teve que fazer outra semana, antecipar ou adiar, porque aí a DPE foi na frente e tomou. Em Escada, tinha um prédio lá que a igreja alugou, no caso a Abreu Lima alugou. Sabe o que foi que fizeram lá? Foram oferecer mais dinheiro ao senhor lá, ao dono do prédio. Ele falou para o pastor da época e ele falou para mim. Então são homens que só pensam em dinheiro. Pastores caídos, desviados. Não são homens capazes de enxergar um ponto além do nariz. Porque a ambição, a arrogância, a prepotência, o egoísmo, o territorialismo, eles cegaram-lhes os olhos. Como é que se toma um culto que é histórico, mas por poder de politicagem se consegue fazer barganha com o povo de Deus e tomaram a semana do nosso evangelista, a semana do soldado, do culto dos soldados. A gente tem que fazer anteriormente ou posteriormente, porque eles chegaram lá e tomaram. Aí eu pergunto para você, o que é que esses homens têm de Deus? O que é que esses homens têm de Deus, meus irmãos? Me poupem, pelo amor de Deus. Os homens de Deus são simples. Os homens de Deus não entram em concorrência. Concorrência é negócio para o comércio e para o capeta. Concorrência é negócio para comércio e para capeta, irmão. As coisas de Deus são com ordem, com decência. Então fica aqui a minha indignação. Porque a Rede Esperança, no dia 22, fizeram inauguração, eles fizeram culto paralelamente. Agora em Vitória de Santo Antão, hoje, no dia do culto do soldado, tomaram o nosso dia, a semana da Padre dos Soldados, eles tomaram o culto, ocuparam o espaço. Aí você vem me dizer a mim, que esses homens são homens de Deus? Esses homens são homens de Deus? Meus irmãos, pelo amor de Deus, abre os olhos. Esses homens são mercenários, que trabalham apenas pensando em dinheiro. Eu digo e eu vou provar onde quer que for necessário. São meros comerciantes da fé. Abra os olhos. Eu fico feliz, porque nesse dia de hoje eu conversei com um irmão. Ele disse: irmão Silvio, eu dava meu dízimo. E o dízimo do irmão é bom. Ele disse: depois que eu ouvi a palavra de Deus, que eu vi que isso é prática do Velho Testamento, aí a DPE não pega mais meu dinheiro. Eu disse: graças a Deus que as pessoas estão começando a ter esclarecimento das coisas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sempre que houver esses eventos, eles fizerem, irmão, façam, denuncie, porque a gente vai denunciar esses homens, para que tomem a posição de cidadãos. Ao menos, se não quer ser pastor de verdade, quer ser mercenário, mas tome uma postura de pessoas responsáveis. Que Deus nos abençoe.